E aí, pessoal, tudo bem? Infelizmente, né, ultimamente a situação tem estado bem ruim, né? Mas eu fico feliz, né, de poder estar compartilhando mais uma vez a palavra e eu espero que Deus possa visitar, né, com a presença dele nas nossas casas através dessa palavra, né, que possa trazer desafio, né, e força para a gente, tá bom? Então, hoje eu queria compartilhar sobre o tema ambição que a gente deve ter, né? E antes eu queria estar lendo o trecho que a gente vai estar pensando hoje, em Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, eu queria estar começando com uma pergunta, né, para a gente pensar, e eu acho que você talvez nunca tenha pensado nisso. Você é uma pessoa que tem ambição? Você é uma pessoa ambiciosa, né? E será que um cristão pode ser ambicioso? Normalmente, quando a gente pensa em ambição, né, a gente pensa já como uma coisa que é ruim. Só que, se a gente pensar melhor, ambição não é uma coisa ruim por si mesma. O que vai decidir se a nossa ambição é boa ou é ruim é onde, né, ou em que a gente coloca a nossa ambição. E é isso que a gente vai estar pensando um pouco hoje, né? Então, no trecho que a gente acabou de ler em Mateus 6, 19 a 21, o Senhor Jesus ele nos ensina a ter uma ambição que é boa. Então Jesus ele ensina que a gente deve levar uma vida que acumule tesouros nos céus. E lá ele fala de dois tipos de tesouros. Tesouros que eu acumulo na terra e tesouros que eu acumulo nos céus. E com isso, qual que é a intenção de Jesus? A intenção de Jesus é ensinar que juntar tesouro no céu é muito melhor e muito mais sábio do que a gente juntar tesouros na terra. Então eu queria que a gente estivesse pensando numa pergunta, né? E na sua vida, será que você tem focado as suas energias em qual desses tesouros? O do céu ou os da terra? Então a vida cristã normal, ela não é para ser uma vida sem alvo e sem ambição, mas sim uma vida com ânimo e vivida com vontade. E a questão mais importante que Jesus ensina aqui é onde a gente põe a nossa ambição. Então não é errado a gente ter ambição, mas sim onde eu coloco ela. Por isso que Jesus diz que a gente precisa querer, né, os tesouros dos céus e acumular os tesouros que Ele oferece para nós. Então ser cristão tem a ver com também colocar o nosso pensamento nas coisas espirituais e buscar essas coisas. E tem também a ver com alcançar alvos espirituais. Lá em Colossenses 2:20, o apóstolo Paulo ele fala dessa mudança de alvo que precisa acontecer na nossa vida como cristão. E ele vai falar assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês ainda se comportam como alguém que ainda vive no mundo? Então, o que Paulo quis dizer com isso, né? Paulo está dizendo que quando a gente vira cristão, a gente não vira alguém que não tem mais alvos, né? A gente não vira alguém que não tem mais perspectivas e que não tem mais desejo nenhum e nem anseio. Na verdade, a gente continua sim tendo alvos, só que agora esses alvos eles são diferentes, né? Então, se antes o nosso alvo era dar tudo que a gente podia para acumular tesouros nessa terra, agora, como alguém que foi comprado por Cristo, a gente deve investir tudo o que a gente pode para ter alvos maiores e para alcançar os alvos que Cristo colocar para mim. E também a gente deve dedicar a nossa vida para os alvos eternos. E é por isso que o apóstolo Paulo ele fala lá em Colossenses 3, 1 e 2 sobre essa mudança de alvo. E ele explica que se o que a gente quer é investir naquilo que vale realmente a pena, então a gente precisa investir nas coisas lá do alto, né? Por isso que ele fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Então,
no que Paulo ele está falando aqui? Paulo ele está falando que quem é sábio, ele ouve, ele escuta aquilo que Deus está falando e ele procura as coisas do alto. E ele não só procura essas coisas, mas ele vive essas coisas, né? Então, claro que uma coisa importante que a gente precisa entender é que quando Jesus fala sobre não acumular tesouros na terra, ele não está falando que um cristão ele não pode ter nenhum tipo de posse e nem que um cristão que tem muitas posses aqui nessa terra seja alguém que esteja fazendo alguma coisa errada. A questão não é essa, mas a questão é o quanto essas riquezas, né, que nós recebemos de Deus aqui nessa terra, o quanto que essas riquezas elas dominam a nossa vida e o quanto que essas riquezas elas determinam os nossos alvos. Então o Senhor Jesus ele está querendo dizer que não é tão importante o quanto que a gente tem, mas sim o que a gente faz com aquilo que a gente tem. Então, na real, o mais importante não é saber que a Bíblia fala sobre galardão, né? E por isso Deus ele está perguntando para a gente, qual tem sido o nosso alvo nessa vida? Será que a gente tem buscado ser rico só para a gente mesmo? Ou todo o esforço que a gente tem feito é para poder ser cada vez mais rico para com Ele, né? Então é essa pergunta que a gente precisa se fazer, né? Então talvez a maioria dos cristãos querem ser ricos, né? Eu conversando com as pessoas, né? Essa tem sido uma das maiores desejos do coração das pessoas, né? Mas a pergunta que eu sempre faço o que você quer com isso? Qual o seu objetivo em querer ficar rico, né? Para que você quer tanto ser rico? O seu foco é realmente servir a Deus ou o seu foco é o seu conforto, né? Então Deus é um Deus bom, Ele quer dar coisas boas, Ele quer nos agradar através das bênçãos que Ele tem para nós, né? Mas para isso Ele quer também que a gente aprenda e a gente entenda aquilo que agrada a Ele, né? Porque para que Ele fique confiante em dar e confiar as riquezas dele em nossas mãos, né? Ele quer também ver em nosso coração um coração que está disposto também a corresponder àquilo que ele tem dado, né? Então, esse é o nosso maior desafio, porque Jesus fala que qualquer pessoa que divide o seu coração entre Deus e o dinheiro, automaticamente já está servindo a quem? Ao dinheiro, né? E por quê? Porque se metade do meu coração, né, já está servindo ao dinheiro, eu já não estou dando total devoção a Deus, né? Já não estou dando a total devoção que o meu Deus merece, né? Porque Deus, se Ele é o meu Deus, Ele merece nada menos do que todo o meu coração e toda a minha devoção a Ele, né? Então eu creio que hoje Deus está perguntando, né, a quem a gente vai servir, né? Onde a gente tem colocado o nosso tesouro. Então Jesus ele disse que onde estará o nosso tesouro, aí também vai estar o nosso coração. E aí que está o segredo. Se você quer que o seu coração seja sempre atraído para o lado certo, então, né, é simples. Você precisa focar em uma coisa, que são as coisas celestiais. Porque quanto mais o nosso pensamento está nas coisas do alto, mais a gente mantém o nosso alvo nessas coisas. E quanto mais a gente coloca o nosso pensamento nessas coisas, mais a nossa vida é transformada. E uma coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ser movido pela eternidade e não pelas coisas daqui. Então quando Paulo está dizendo que a gente tem que pensar nas coisas do alto, ele está falando que é esse que tem que ser o nosso maior foco, o foco da nossa vida. Então Deus ele está procurando cristãos que dão valor de verdade para aquilo que é eterno. Gente que está de olho não só nas coisas do momento, mas na eternidade. E que saiba colocar o seu tesouro e todo o seu empenho e todas as suas forças naquilo que é eterno e naquilo que é celestial. E aqueles que fazem isso, né, você sabe o que acontece com eles? Eles têm o coração cada vez mais voltado para Deus, né? E eu queria falar também mais uma coisa boa que acontece com essas pessoas que colocam o seu alvo, né, nas coisas eternas. Então, quando o nosso coração
ele está naquilo que é celestial. A gente não se distrai mais e nem se perde com aquilo que é terreno ou que é material. Então essas coisas elas não importam mais tanto pra gente. Só que infelizmente o motivo que faz com que algumas pessoas elas acabem ficando presas, né, no amor pelas coisas terrenas é porque elas têm um relacionamento que não é correto com o dinheiro, né? Então em 1 Timóteo 6, 9 a 10, Paulo fala sobre como acontece isso, né? E ele fala que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. E pior, ele diz que muitos terminam essa jornada se desviando da fé. Então o dinheiro, ele pode ter um poder muito destrutivo na vida de um cristão. E o relacionamento errado com o dinheiro traz consequências terríveis. E que consequências são essas? Primeiro, o dinheiro ele tem poder de desviar a nossa energia para que a gente só trabalhe para ele e não para Deus. E segundo, o dinheiro faz a gente perder os galardões preparados por Deus e faz a nossa vida ficar infrutífera. Então, entendido isso, né, eu tenho certeza que você não vai querer dedicar sua vida por uma coisa que não vale a pena, né? Então, a pergunta é, como, né, eu invisto a minha vida naquilo então que vale a pena? Então a Bíblia fala que a nossa ambição, ela precisa ser Deus, porque Deus é o nosso maior tesouro. E quando o nosso coração está em Deus, então tudo aquilo que é material não vai ter mais controle sobre mim. E tudo aquilo que eu tenho, eu passo a usar e investir em vidas, que é aquilo que Deus mais se importa. Então, às vezes a gente vê pessoas investindo tudo o que elas conseguem para tentar acumular tesouros só para essa vida, quando em nenhum instante elas param para pensar sobre o que elas vão ter na eternidade. Mas a palavra de Deus fala que ninguém leva nada dessa terra. A única coisa que a gente leva, diz em Apocalipse, são as nossas obras. Em Apocalipse 14:13, diz assim: Felizes os que morrem no Senhor, eles descansarão das suas fadigas e as suas obras o seguirão. Então, o que quer dizer esse texto? Esse texto quer dizer que a única coisa que a gente leva dessa vida é aquilo que a gente faz para Deus, né? Que são as nossas obras. E não é só o que a gente faz diretamente para Deus que a gente leva, mas o que a gente faz para Deus quando a gente abençoa, quando a gente ajuda outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou usando um recurso terreno para ajudar uma pessoa que está precisando, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, acumulando tesouro eterno. Não só porque eu abri mão de uma coisa que é terrena, mas porque eu usei o recurso terreno que Deus me deu para o propósito eterno. Então, quando eu uso algo que é terreno para manifestar o reino dos céus, isso significa que o meu coração ele está investindo no tesouro certo, que é o tesouro celestial. Por isso hoje eu quero encorajar a nossa igreja com essa palavra. Então eu pergunto, qual tem sido o nosso maior alvo? Todo cristão ele precisa ser movido pela eternidade. Tem pessoa que só tem ambição terrena, que acaba não pensando nunca na sua eternidade. E tudo que ela faz nessa vida é para desfrutar os 70, 80 ou talvez no máximo 90 anos que ela vai ter. Só que o que é esse desfrutar de tão pouco tempo comparado com a eternidade que Deus preparou para a gente, não é verdade? Então eu não sei como anda a sua situação financeira ultimamente, mas mesmo que você não tenha muito recurso no momento, né, você não precisa ficar preocupado, porque você pode dedicar o seu tempo, né? Você tem investido em pessoas? Será que você tem investido em vidas? Você tem tentado fazer diferença no futuro eterno dessas pessoas, né? E tudo que você tem dedicado é para ser rico com você mesmo ou para ser rico com Deus? Então eu quero terminar te encorajando com as próprias palavras de Jesus. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, gente,
ultimamente a gente tem visto e a gente tem constatado isso, né? Que a nossa vida ela é curta. E também outra coisa é que Jesus ele está voltando, né? Então a minha oração é que com o nosso pensamento nas coisas do alto, a gente possa investir os dias que a gente tem, né? Os dias que nos restam nas várias pessoas que Deus quer abençoar. E que a gente não seja enganado pelo mundo, mas que a gente possa ser sábio, né? E como a gente pode ser sábio nessa vida? Investindo juntos, né, nas coisas eternas, nas coisas que Deus quer fazer, né? Então eu espero que essa palavra possa trazer encorajamento para que a gente possa viver esses dias que têm sido tão difíceis, mas com a sabedoria de Deus, com os nossos alvos e os nossos olhos e as nossas ambições nas coisas do alto. Amém? Então que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra poderosa que abre os nossos olhos e desafia a nossa vida, que nos ensina que o maior investimento das nossas vidas são as coisas eternas. Então a gente quer se arrepender do tanto de tempo que a gente desperdiça só com bobagens, né? Muitas vezes se distraindo só com as coisas desse mundo e usando os nossos recursos também só com as coisas desse mundo. Mas a gente quer, Senhor, a Tua sabedoria e a gente quer responder a essa palavra vivendo totalmente pelas coisas do alto, porque só o Senhor e mais ninguém que é o nosso maior tesouro. E assim a gente ora em nome de Jesus. Amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Nada mais importa. Nada se compara a ti. Pois tu és o motivo do meu existir. Tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Cante. Que em meu coração seja o centro e todo o meu ser mostre quem. Que em meu coração que seja o centro de todo o meu ser. Mostre a tua majestade. Que em meu coração Cristo
é o centro de sua igreja. Tu és o motivo da nossa reunião aqui, Senhor. Jesus é o centro de sua igreja.